Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Monitor. O nosso assunto de hoje é estrutura e arquitetura de um sistema operacional. Os tópicos a serem abordados nessa aula serão estrutura monolítica, estrutura hierárquica, sistema em camadas e sistema cliente-servidor. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de reconhecer um sistema operacional, conhecer a arquitetura dos sistemas operacionais e entender melhor como funciona um sistema operacional. Bom, vamos começar por estrutura monolítica. Estrutura monolítica é a estrutura utilizada pelos primeiros sistemas operacionais. São constituídos por um único programa e também composto por várias subrotinas, de tal forma que cada um pode chamar qualquer uma das outras, como temos exemplo o MS-DOS. Então na monolítica nós temos um único programa. Nesse programa de diversas e milhares de linhas de código, temos várias subrotinas. Essas subrotinas são chamadas umas pelas outras ou pelo até o próprio sistema operacional. Nesse caso do sistema, nós não temos pedaços do sistema, mas um único código, um único programa que executa toda a questão do computador. Ele configura todo o computador por apenas um único código. Isso deixava o computador muito lento, muito devagar. Ele não conseguia ter uma estrutura, não conseguia ter novas funções. Porque quando eu quisesse colocar uma nova função, eu teria que reprogramar o código inteiro. Então vocês imaginem o tanto de trabalho que isso daria. Por isso que essa monolítica já ficou para trás há muito tempo. Para melhorar esse sistema monolítico, foi criado a hierarquia, o sistema pela estrutura de hierarquia. O sistema continua com essas subpartes, né? Os pequenos módulos, as pequenas subrotinas. Só que agora elas são organizadas em forma de níveis e uma interface clara para permitir a ligação com outros blocos. Agora, as principais funções do sistema encontram-se em camadas. Então, quando a gente criou essa hierárquica, quando foi criada essa hierárquica, então nós pegamos essas pequenas subrotinas do código e dividimos ela em pedaços, em blocos. Cada bloco com uma função específica. Por exemplo, um bloco que serve para imprimir alguma coisa. Se eu tiver que atualizar alguma coisa sobre impressão, eu programo apenas aquele bloco e não todo o sistema desde o início. Isso ajudou muito no desenvolvimento dos sistemas operacionais. E isso fez com que os sistemas pudessem crescer cada vez mais. E isso foi fundamental. Com o surgimento desses níveis, surgiu as camadas, que é o próximo que a gente vai falar, né? Mas cada um desses blocos ele tem essas funções, né? Então nós vamos ter ele dividido em blocos e é importante entender que eles têm que ser claros. Então eu não posso ter 15 blocos de código para fazer uma impressora. Tem que ser um bloco de código bem descrito, bem programado, para que nós entendamos que essa função é para isso. Então aquele bloco é feito para aquela função. Isso é primordial. Como falei das camadas, nós temos o sistema baseado em camadas. Esse sistema baseado em camadas é utilizado até hoje nos sistemas operacionais. Então nós dividimos em vários níveis, várias camadas, onde o mais baixo é o hardware. Ou seja, o primeiro nível de todos, nível 0, é o hardware. Então tudo que tem a ver com hardware está nessa camada de hardware. Então nele vai ter as funções que o sistema opera de comunicação entre um HD e um processador, entre a memória, a leitura de uma caixinha de som ou de um pendrive. Tudo que tem a ver com hardware, tudo que é diretamente ligado a uma função de uma parte física do computador está nesse primeiro nível, né, nesse nível 0, nesse nível mais baixo de todos. Subindo os degraus, nós teremos vários e vários níveis. Então nós temos o nível que vai programar o sistema de baixa programação, o sistema interno do processador, da comunicação do sistema operacional, a comunicação e organização de pastas do computador de forma interna dentro do HD. Todas essas outras funções são esses níveis intermediários. E o nível mais alto de todos é conhecido como a interface do usuário, que nós falamos agora há pouco, em uma outra aula, sobre o sistema baseado em interface gráfica.
Essa interface gráfica que faz com que tudo no computador funcione é o nível mais alto. Esse nível mais alto, ele hoje é o que tem mais investimento. Então o computador ele já funciona muito bem, mas cada vez mais é utilizado investimentos para que essa interface se torne mais agradável. Vemos isso toda vez que atualiza, por exemplo, o nosso Android do celular. Muda algum ícone, muda uma maneira de acessar alguma coisa e dificilmente muda uma função de correção de erro muitas vezes, né? Assim como o Windows. Se a gente pegar os últimos Windows, as últimas versões do Windows, veremos que cada vez os ícones mudam de uma maneira diferente, são implementadas novas tecnologias, porém muitas vezes os erros de segurança do Windows, a performance do nosso sistema operacional não é atualizada. Então hoje as pessoas se preocupam mais com a aparência do que com o interno do sistema operacional. E isso é muito interessante. Será que estamos indo no caminho certo? E o último tipo de sistema que vamos falar nesta aula é sobre o sistema cliente-servidor. Esse sistema cliente-servidor é muito utilizado nas empresas e também hoje na computação em nuvem em algumas funções. Bom, neste modelo, os servidores realizam as funções mais importantes do sistema: o processamento de dados, a organização de pastas, o rodar o software que será utilizado muitas vezes, e os clientes, que seriam nós, apenas o processamento de aplicações mais básicas. Então, muitas vezes os softwares hoje, os programas, o sistema operacional são divididos dessa maneira: cliente e servidor. Então, tudo está salvo no servidor, numa máquina, e nós, como clientes, as outras máquinas, acessam os dados dessa máquina e muitas vezes acessam, inclusive, um sistema que está naquela máquina. Vemos isso muito também hoje na nuvem, computação em nuvem que muita gente fala. É interessante entender que hoje, quando acessamos, por exemplo, uma ferramenta do Google, que temos lá as ferramentas de Word, Excel do próprio Google, ele é executado aquele processamento de planilha numa nuvem, num computador que a gente nem sabe onde está. E nós, como cliente, sobra apenas a parte de programar aquela planilha, colocar dados naquela planilha, e isso é extremamente interessante. Então essa divisão de cliente e servidor. Bom, chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre estrutura e arquitetura de um sistema operacional. Espero que tenham gostado. Frequente as nossas redes sociais e até a próxima!